Olá, amigos do Sim e Não na Web, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui. Newton Correia, hoje a gente vai falar sobre o quê? Hoje nós vamos começar falando, Álvaro, sobre a articulação do líder do governo no Senado, o senador amazonense Eduardo Braga, para tentar acomodar os ânimos do PR. E uma das articulações que vinha sendo construída no Senado, Álvaro, era tentar fazer com que o PR ocupe um ministério, volte para um ministério de destaque, já que eles consideram que Paulo Sérgio, embora seja do PR, não está na cota do Ministério do PR, foi uma escolha da Presidência da República. Certo. Então o PR se considera fora do governo. Tem uma pasta que está dando problema desde o ano passado para a presidente Dilma, que é a pasta de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MIDIC, na qual está o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, que não tem dado as mínimas para o estado do Amazonas. E o que está acontecendo? Onde é que entra o Braga nessa história? Na edição de ontem do jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul, uma nota de coluna diz que quem soprou para a presidente Dilma Rousseff que Blairo Maggi poderia ser agasalhado no Ministério de Desenvolvimento foi exatamente o líder do governo, Eduardo Braga. E aí tem implicações para o Amazonas, né? Com toda certeza. Atual ministro, Fernando Pimentel, é acho que do corpo do Ministério da presidenta Dilma, dos mais criticados aqui pelo governo do estado do Amazonas, né? Criticado ferrenhamente, inclusive no último dia 28 de fevereiro, no aniversário da SUFRAMA, o governador Omar Aziz desconsiderou que Pimentel era ministro, tratou o secretário executivo do Ministério, número 2 da pasta, Alessandro Teixeira, dizendo que, de fato e de direito para o Amazonas, quem é ministro da pasta do MIDIC é exatamente o Teixeira e não Fernando Pimentel, mandando um claro recado para a indiferença de Pimentel. Agora, Newton, essa indicação de Blairo Maggi cria duas opiniões. Você acha que isso pode ser um pouco do pensamento do senador Eduardo Braga no Amazonas, ou seja, tentar trocar uma pasta que, de certa forma, tem implicações diretas no Amazonas por conta da Zona Franca e, com isso, melhorar essa relação? Ou, necessariamente, é uma composição aí, política do governo federal? O que você acha que pesou mais aí, ou são duas coisas com uma cajadada só? Não, ele resolve duas situações. Primeiro, a questão do PR. É preciso agasalhar o PR. O PR ainda é um partido que pode dar dor de cabeça ao governo. O PR, por exemplo, assim que Alfredo Nascimento foi exonerado em julho do ano passado, o PR daquela situação que ficou, porque Alfredo foi praticamente escorraçado do Ministério, então ficou naquela do Partido Independente. Depois voltou para a base aliada, agora há 3 semanas anunciou que estava na oposição, depois de uma conversa voltou para o governo. Enfim, eu acho que é uma forma de tentar ajustar esse relacionamento com o PR, que é um partido forte, se aliou ao PTB, se aliou ao PSC, compôs um grupo forte, um grupo inclusive maior do que o PT, que tem 13 parlamentares no Senado, e aí é uma forma de tentar ajustar. E resolver aqui esse problema do Ministério, do relacionamento do MIDIC com a Zona Franca de Manaus, com o Polo Industrial de Manaus. Por que é criticado o fato dele não vir aqui? Nós já estamos há 16 meses da gestão Dilma Rousseff. Tivemos reuniões já, né? E aqui várias situações, e ele não apareceu, numa clara demonstração do desprestígio político. Não se espera que ele venha aqui, resolva, toque com a varinha de condão e as coisas se transformem, mas você vê a indisposição dele com o estado do Amazonas, que tem na indústria 98% da sua economia fincada. Então, é uma desconsideração com o estado do Amazonas. E aí o Braga pode resolver não apenas a questão do PR, mas também, ao mesmo tempo,
a situação do relacionamento do MIDIC com o estado do Amazonas. Agora, uma última pergunta sobre esse assunto, Newton. A indicação sendo confirmada do senador Blairo Maggi do Mato Grosso, você acha que isso vai melhorar essa relação? Tá certo que ele está mais aqui para o norte, tem essa relação mais próxima com a nossa realidade regional aqui, mas, enfim, né? A gente precisa saber como é que vai ser, qual é o perfil dele, né? Em relação à nossa região. Blairo Maggi já trabalhou aqui no estado do Amazonas, ele já foi da ERMASA, diretor da ERMASA, trabalhou aqui na região. Tem interesse na região pelo fato de que os negócios do Grupo Maggi, eles têm extensão no estado do Amazonas pela hidrovia do Madeira, que é exatamente por onde ele escoa a soja dele. Então, é evidente que ele pode ter uma participação muito maior do que Fernando Pimentel. Agora, a gente está falando aqui apenas do começo de uma articulação, de uma ponta de uma articulação, porque, evidentemente, Sudeste e a região Sul terão uma reação diante disso, principalmente o Sudeste, porque é a briga fiscal, a guerra fiscal que se estabelece nesse ponto. Centro-Oeste, Nordeste e Norte são regiões que fazem oposição na disputa fiscal com o Sul e o Sudeste. Exatamente. Então, a gente precisaria medir qual seria a reação, por exemplo, de São Paulo em relação a essa mudança. A reação de Minas, que tem uma bancada muito maior, muito mais poder de articulação do que a bancada do Norte, ou simplesmente do que a atuação do líder do governo. Então, é preciso medir todas essas coisas, mas para o Amazonas, essa troca teria sim uma vantagem, pelo menos do prestígio político, do ponto de vista político, sim. Com certeza, e seria, obviamente, uma clara demonstração de fortalecimento ou força propriamente dita do líder. Do líder, exatamente. Com certeza, né? Agora, Newton, um outro assunto que eu queria falar com você é com relação ao prefeito Amazoniano Mendes, que se afastou antes aí do período da Semana Santa e parece que vai esticar um pouquinho mais a viagem, é isso? Exatamente. Está previsto o retorno dele para hoje à tarde, mas tive uma informação ontem à noite de que ele pode estender essa permanência dele em São Paulo por conta de uma reunião que ele estava agendando ontem para hoje de manhã. Então, se essa reunião acontecer, ele estende mais a permanência dele em São Paulo. E aí, Álvaro, o interessante dessa história é que há duas informações que transitam aí entre os aliados do prefeito Amazoniano Mendes. Uma, de que ele foi fazer exame. Toda vez que ele viaja, a informação que os aliados passam é de que ele foi fazer uma bateria de exames. E a outra informação confirmada por duas pessoas da relação de Amazoniano, dizendo que Amazoniano foi, na verdade, para compromissos políticos, para intensas reuniões políticas, o que nos leva a, novamente, acender as velas das desconfianças de que Amazoniano continua, assim, candidato a prefeito, não aquilo que ele tem falado, de que está fora do páreo este ano. Falando em páreo, falando em eleição, Newton, parece que o TSE começa agora também a discutir aí uma redistribuição das vagas para deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, né? Como é que está isso aí? Isso aí já é consequência da reclamação que o Estado do Amazonas faz ao Tribunal Superior Eleitoral por intermédio da Assembleia Legislativa do Estado. O Amazonas, há pelo menos 12 anos, reclama que já tem população para aumentar sua representação no Congresso Nacional. Isso aí já é uma matéria que vai e vem e nunca havia sido tocado dessa forma, que parece que está tendo um encaminhamento agora. Ontem à noite já saiu um espelho do Diário Oficial, do Diário da Justiça, que vai ser publicado no dia de hoje, e já há uma publicação da relatora da matéria que trata exatamente dessa discussão, marcando data do dia 28 e 29 de maio, das 14 às 18 horas, no auditório do TSE, para discutir exatamente essa
reclamação do Estado do Amazonas sobre a redistribuição de vagas. Com isso, a gente teria uma mudança, inclusive, de cenário, né, Newton? Se isso se concretizar, com toda certeza, já para a próxima eleição, né? Exatamente. E não muda apenas o cenário do Amazonas. Sim, aí muda tudo, né? Muda o Brasil inteiro, porque é fixo o número de deputados federais da Câmara dos Deputados. São 513 deputados. Se o Amazonas ganhar, ter direito a voto, alguém vai perder. E aí a briga é exatamente com os outros estados. Então é por isso que o tribunal está marcando, inclusive, 2 dias de discussão dessa matéria, que vai a julgamento. É uma fase do julgamento. Depois disso, aí tem uma próxima fase, que é a fase do julgamento. Então, não é muito simples, mas já tem o primeiro passo marcado nessa direção, de enfrentar o problema e marcar a audiência, essa audiência pública para discutir esse assunto. Tá certo. Newton Corrêa, obrigado aí mais uma vez. Bom, e você continua acompanhando conosco todos os dias essa postagem aqui no nosso perfil do Facebook, do Twitter. Compartilhe no seu também para que outras pessoas possam acompanhar e não deixe de acessar o www.acritica.com para mais informações. Um abraço, tchau. Até amanhã.